São Paulo tem um jeito de engolir as pessoas sem que elas percebam. Uma semana você ainda sente o gosto do lugar de onde veio. 3 meses depois você já não consegue dizer ao certo quando parou de sentir. Clara Souza havia chegado na cidade 6 anos atrás com uma mochila, uma bolsa de dança enrolada no braço e a cabeça cheia de planos que ela não vai contar, porque você provavelmente já sabe como esse tipo de plano costuma terminar. O que importa é o que sobrou, um apartamento em Pinheiros, com uma divisória de drywall, onde deveria ter uma parede, um trabalho de doméstica na casa de família mais imponente dos Jardins e uma filha de 6 anos chamada Sofia, que não sabia que a vida dela era difícil porque difícil ainda não era um conceito que ela precisava entender. Sofia estava de nariz no vidro. A porta de vidro temperado da copa separava o corredor de serviço do salão principal da mansão Monteiro com uma clareza que nenhuma placa precisava escrever. Do lado de cá, azulejo branco, cheiro de produto de limpeza, prateleiras com louças empilhadas e o barulho baixo de fogão industrial. Do lado de lá, parquet envernizado, lustres importados, o murmúrio de 180 pessoas em seus melhores trajes para o jantar de gala da Fundação Monteiro. E no meio do salão, num espaço que alguém havia liberado de propósito, um grupo de meninas de vestidos claros estava dançando. Sofia tinha os dedos espalmados no vidro, a testa encostada um pouco acima deles, e não piscava. Sofia. Clara não levantou a voz. Nunca precisava, com a filha. Desce daí. Eu não tô em cima de nada, mamãe. Você sabe o que eu quis dizer. Do balcão do fundo, Clara podia ver o perfil da filha contra a luz do salão. O cabelo escuro preso em 2 tranças que havia levado 15 minutos para fazer, o vestido azul marinho que era o mais apresentável que tinham, os joelhos juntos e os calcanhares levemente separados numa posição que Sofia nem sabia que se chamava primeira posição. Clara sabia. Havia passado 8 anos sabendo o nome de cada posição, de cada giro, de cada ângulo de braço, antes de parar de saber qualquer outra coisa sobre dança. Ela atravessou a copa, pôs as 2 mãos nos ombros pequenos da filha e virou-a gentilmente. Vai sentar na banqueta. A festa termina às 11. Vai ser rápido. Por que a gente não pode entrar lá? Porque eu trabalho aqui. Você trabalha. Eu não. Era uma observação, não uma implicância. Clara havia aprendido a diferença nos primeiros 2 anos de vida de Sofia, quando percebeu que a filha tinha um jeito de dizer verdades difíceis com a voz que outras crianças reservavam para perguntar se podiam pegar biscoito. Ela levou Sofia até a banqueta de madeira no canto, longe da porta, tirou um livro da mochila e pôs no colo da menina. Lê um pouco. Eu já li esse. Lê de novo. Sofia abriu o livro na página 1 com a expressão de alguém fazendo uma concessão diplomática. Clara voltou ao balcão. Tinha uma bandeja de taças de champanhe que precisavam sair em 10 minutos. Estava enchendo a última taça quando ouviu a voz da filha, baixa, quase para si mesma. Aquela menina de rosa dobra o pé torto quando termina o giro. Clara parou. Vó Lena dizia que machuca o tornozelo com o tempo, né? Clara virou devagar. Sofia estava de volta na porta de vidro, os dedos no mesmo lugar de antes, a cabeça inclinada de um lado para o outro, avaliando. A mãe de Clara havia morrido quando Sofia tinha 3 anos. 3 anos. A menina não tinha como lembrar da voz dela, das aulas de dança que Lena havia dado na garagem de casa, das histórias sobre os anos em que havia dançado profissionalmente antes do joelho trair. Eu te contei isso? Sofia inclinou a cabeça para o outro lado. Você conta a história de vó Lena quando tá quase dormindo. Acho que você não sabe que conta. Clara ficou olhando para a filha por um momento que durou um pouco mais do que deveria. Depois conferiu o relógio, pegou a bandeja e saiu da copa sem responder. A mansão Monteiro havia sido construída pelo sogro de Vera nos anos 60, ampliada nos 70 e reformada 3 vezes desde então sem nunca perder o ar de que os móveis eram mais importantes do que as pessoas. Os jardins internos tinham regras próprias, os tapetes tinham regras próprias e os funcionários de serviço tinham um corredor próprio que corria paralelo ao corredor principal sem nunca cruzar com ele, a não ser em 3 pontos estratégicos. A contratação de Clara havia sido incomum para aquela casa. A família Monteiro era conhecida por entrevistar candidatos 3 vezes antes de deixá-los cruzar o portão de serviço. Vera havia olhado o currículo de Clara por talvez 2 minutos,
Feito uma pergunta: você tem referências de casas de família, não de agência? E quando Clara disse que tinha, a contratação foi fechada naquela mesma tarde, 4 meses atrás. Clara havia achado que era sorte. Havia agradecido muito, voltado para o pequeno apartamento em Pinheiros, onde ela e Sofia dividiam um quarto separado por divisória, e dito à filha que as coisas iriam melhorar. Ela não havia parado para se perguntar por que uma senhora como Vera Monteiro tomava uma decisão daquelas em 2 minutos. Nessa noite, enquanto carregava uma bandeja de taças pelo corredor lateral, ainda não havia parado. Ela estava passando pela entrada do salão quando Eduardo Monteiro atravessou o hall na direção oposta, cumprimentando um homem de terno cinza com 2 beijos rápidos e aquela expressão de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Eduardo tinha 32 anos, ombros que pareciam feitos para carregar peso e um jeito de andar que a mãe dele havia tentado corrigir durante anos, sem sucesso. Estava de terno azul marinho, a gravata já levemente afrouxada, embora o jantar nem tivesse começado, e ia dizer alguma coisa para o homem de cinza quando seus olhos passaram, por acidente, pelo corredor de serviço. Uma criança. Nariz no vidro. Dedos deixando marcas de vapor no temperado. Eduardo olhou por 2 segundos. Depois o homem de cinza falou alguma coisa e ele voltou a atenção para o salão. Foi embora. Não pensou mais nisso. Na copa, Sofia fazia traços no vapor que os próprios dedos haviam deixado no vidro. Havia voltado à porta assim que a mãe saiu. O livro estava na banqueta. Foi Vera quem a viu. Não foi enquanto passava. Foi enquanto parava. Clara estava do outro lado do salão quando percebeu a patroa imóvel no corredor de serviço, olhando pela janelinha de ventilação que ficava aberta ao lado da copa. Vera estava parada ali com uma flute de champanhe na mão direita e os olhos fixos em Sofia do lado de dentro, e havia qualquer coisa naquele olhar que Clara não conseguia nomear. Não era o jeito que adultos olhavam para crianças desconhecidas. Não era encanto, nem curiosidade casual. Era o jeito que as pessoas olhavam para coisas que reconhecem, mas não esperam encontrar. Clara atravessou o salão mais rápido do que deveria com uma bandeja cheia. Quando chegou ao corredor, Vera já estava indo embora. A flute na mão, os passos medidos, as costas retas como sempre. Ela não disse nada, não havia se virado para Clara, então tecnicamente não havia nada a dizer. Mas antes de dobrar o corredor, Vera diminuiu o passo por exatamente 2 segundos, o tempo de uma hesitação que ela não deixou virar pausa, e então seguiu em frente e sumiu. Clara ficou parada no corredor vazio, a bandeja nos braços, olhando para a esquina onde a patroa havia desaparecido. Havia 4 meses que trabalhava nessa casa. Em 4 meses, Vera Monteiro havia olhado para ela com atenção talvez uma dúzia de vezes. Era o tipo de patroa que enxergava funcionários como partes do ambiente. Nunca havia olhado para Sofia. Clara entrou na copa. Sofia estava na banqueta, o livro no colo. Levantou os olhos quando a mãe entrou. O que foi, mamãe? Nada. Clara agachou na frente da filha, ajeitou o colarinho do vestido, depois os fios que haviam escapado de uma das tranças. Seus olhos foram automaticamente para o pescoço da menina, para o cordão fino de prata com o medalhão oval que Sofia usava desde os 4 anos, quando havia perguntado quem era o homem da foto pequena que a mãe guardava na carteira. Tô só com um pouco de dor de cabeça. Sofia tocou o medalhão com 2 dedos, um reflexo automático, do jeito que fazia quando estava pensando. O papai do céu tá cuidando da gente, mamãe. Não precisa ficar com dor de cabeça. Clara olhou para a mãozinha da filha sobre o medalhão, para os dedos pequenos segurando o oval de prata onde havia a foto de um homem jovem sorrindo para alguém fora do enquadramento, sorrindo para ela, numa tarde de domingo em Santos, 3 meses antes de um aneurisma, decidir que Diego Monteiro havia vivido o suficiente aos 28 anos. Clara disse, com uma voz que funcionou. Tá cuidando. Ela se levantou, pegou a bandeja de volta. Às vezes a gente fica dando de cara com coisas que não entende, meu bem. Não precisa ter explicação para tudo agora. Sofia considerou isso com a seriedade de quem está arquivando a informação para uso posterior. Tá bom. Mas se você quiser conversar, você me fala, tá? Clara saiu da copa antes que o sorriso escapasse da boca para os olhos, porque os olhos ela não conseguia controlar. Às 9h40, o chefe chamou Clara para o salão. Precisava de reforço no recolhimento dos pratos do aperitivo, e o rapaz que deveria fazer isso havia ficado com a bandeja presa no passa-pratos. Clara foi.
Disse a Sofia que ia e voltava, que ficasse quietinha, que não saísse da copa. Sofia disse que ficaria. Ficou na banqueta por exatamente 60 segundos. Ela contou como a mãe havia ensinado para quando precisava de tempo para pensar. Depois foi até a porta de vidro. O salão havia mudado enquanto ela estava lendo. As meninas de vestido claro haviam sentado com os pais, entediadas, e o parquet estava vazio à luz dos lustres. A música era mais lenta agora, instrumental, sem ninguém dançando. Era quase pior do que quando havia alguém. Um espaço feito para movimento parado assim tinha qualquer coisa de errado. Sofia encostou a testa no vidro. Seus pés, sem que ela mandasse, foram para a primeira posição, depois para a segunda, depois, com muito cuidado e os olhos ainda no salão vazio do outro lado, ela ergueu os braços até a quinta e girou no lugar um quarto de volta. Só um quarto, só para sentir como era. Seus calcanhares pousaram sem barulho no azulejo da copa, e ela ficou olhando para o salão vazio como se estivesse esperando alguma coisa que não sabia nomear. Lucas Drummond tinha 8 anos, um laço borboleta que não parava de torcer e a convicção sincera de que fazer novos amigos em lugares chatos era uma missão de serviço público. Ele havia encontrado Sofia por acidente procurando o banheiro, errou a porta, entrou no corredor de serviço e se deparou com uma menina de tranças olhando para uma porta de vidro com uma concentração que ele achou intrigante. "Oi", ele disse. Sofia se virou. "Oi, o que você está olhando?" "O salão." Lucas olhou para a porta. Depois olhou para ela. "Você não vai lá?" "Eu não posso." Ele processou isso por alguns segundos. "Por quê?" Sofia o encarou com a paciência de alguém explicando algo óbvio para alguém que ainda não enxergou o óbvio. "Minha mãe trabalha aqui." "Ah." Lucas coçou a nuca. "Mas você não trabalha." Sofia piscou. Era exatamente o que havia dito a mãe 40 minutos atrás. Havia algo levemente perturbador em ouvir seu próprio argumento de volta, especialmente quando ela já sabia que ele não era suficientemente bom. "Não posso ir sem minha mãe." "Ela vai saber?" "Vai." "Como?" Sofia abriu a boca. Fechou. A resposta honesta era que a mãe sempre sabia, mas ela não tinha como explicar o mecanismo. Clara tinha um radar para onde Sofia estava que não dependia de visão direta. Era mais parecido com uma frequência que as duas sintonizavam sem querer. "Vai saber", Sofia repetiu, mas desta vez com menos convicção. Lucas enfiou as mãos nos bolsos do paletó. "Lá tem brigadeiro." Fez uma pausa estratégica. "E tem aquele negócio de chocolate que fica em camadas, que parece bolo, mas não é." Sofia virou devagar para a porta de vidro. Lá dentro as pessoas riam, as taças tilintavam, e do aparador perto da entrada havia uma bandeja de docinhos que ela havia notado quando a mãe passou com a primeira bandeja de champanhe. E o parquet envernizado brilhava de um jeito que a copa, com sua luz fria de cozinha, nunca conseguiria imitar. "Só um minutinho", ela disse. "E a gente volta." Lucas abriu a porta de vidro com o sorriso de quem acabou de fechar um acordo satisfatório. No salão, Sofia descobriu que a diferença entre olhar pelo vidro e estar dentro era maior do que parecia. Do lado de fora os lustres eram bonitos. Do lado de dentro eles eram quase demais. E o barulho das conversas chegava por todas as direções ao mesmo tempo. E as pessoas eram grandes e não prestavam atenção onde pisavam. Lucas a guiou pelo perímetro do salão com a autoridade de quem conhece o território. Apresentou-a a 2 amigos entediados perto de um arranjo de flores, mostrou o buffet de docinhos, apontou o piano de cauda no fundo, onde alguém tocava algo clássico que Sofia reconheceu, mas não sabia nomear. Ela ficou de costas para o salão principal, pegando um brigadeiro com 2 dedos, quando ouviu a voz. "Que gracinha!" O tom era de alguém que viu um cachorrinho carregando uma sacola pequena demais para ele. "Lucas, de onde você tirou essa?" Isabela Fonseca tinha 29 anos, um vestido de festa vermelho que havia custado o equivalente a 3 meses do salário de Clara e um talento específico para fazer elogios soarem como diagnósticos. Estava de pé a talvez 2 metros de Sofia, cercada por 3 mulheres de idade parecida e uma senhora mais velha de cabelo branco que escutava com o copo na mão sem falar. Lucas, que tinha 8 anos e não havia ainda desenvolvido o sensor de perigo específico para esse tipo de situação, disse animado. Ela estava sozinha no corredor de serviço. "O nome dela é Sofia." Isabela olhou para Sofia com uma atenção que não tinha nada de casual. Passou pelos olhos, pelo vestido simples, pelo cordão de prata, pelas tranças.
Sofia. Repetiu o nome como se estivesse testando o peso. E sua mamãe é? Sofia sentiu alguma coisa no ar que seu corpo identificou antes dela, um aperto leve no peito, um instinto de olhar para a saída. Mas ficou no lugar. Ela está trabalhando. Trabalhando. Isabela inclinou levemente a cabeça. Aqui na casa, a doméstica nova, disse uma das mulheres ao lado de Isabela, numa voz baixa que não era baixa o suficiente. Lembra, Isa? A Vera contratou há uns 4 meses. Ah... Isabela fez uma pausa. Então sorriu para Sofia com a gentileza específica de quem está a ponto de usar aquele sorriso. Que vestidinho tão simpático, amor. Você veio tão arrumadinha. Virou para as amigas com uma expressão de quem está compartilhando algo encantador. Não tem algo muito especial nisso? Essas crianças que aparecem assim, tão sem pretensão. Ela dança, disse Lucas, ainda completamente imune ao contexto. Eu vi ela fazer um giro lá no corredor. Dança. Isabela olhou para Sofia de novo, desta vez com uma curiosidade diferente. É mesmo? Que escola? Sofia conhecia a pergunta. Sabia que havia uma resposta que fechava a conversa. A resposta que saiu foi: a escola é a mamãe. Ela era bailarina. Silêncio de 2 segundos. Uma das amigas de Isabela emitiu um som breve, o tipo que existe no espaço entre a gargalhada e a discreção. Que fofo, disse Isabela. E havia mais cuidado que antes no tom, o cuidado de alguém que percebeu que o terreno ficou mais interessante. Então sua mamãe te ensina em casa? Um momento. E o que ela ganha com isso? Com a dança, quero dizer. Isabela, disse a senhora de cabelo branco. Suave. Tô só conversando, Márcia. Isabela não tirou os olhos de Sofia. Pergunto porque acho lindo, sabe, quando uma mãe passa uma tradição para a filha mesmo sem recursos para a escola formal. Tem muito amor nisso. Uma pausa calculada. Claro que é diferente de um treinamento de verdade, né, meu bem? Mas para sua situação deve ser mais que suficiente. Sofia ficou parada. Não chorou. Não gritou. Não fez nenhuma das coisas que Isabela talvez esperasse. Ficou onde estava, com o brigadeiro na mão, e olhou para Isabela com os olhos muito abertos e o lábio inferior numa pressão que era a menor pressão possível antes de tremer. Isabela interpretou o silêncio como vitória e se virou para as amigas. Onde está sua mamãe agora, querida? Disse uma das mulheres, tentando refazer o clima. Ela pode vir buscar você. Ela está trabalhando, disse Sofia, com uma voz que havia ficado menor, mas não havia quebrado. Trabalhando de doméstica, disse Isabela, baixo, para Márcia do lado dela, como se fosse uma conclusão que precisasse ser pontuada. Mas o baixo não era baixo o suficiente. Márcia abriu a boca para responder. Não chegou a dizer nada. Clara sentiu antes de ver. Havia uma frequência específica quando Sofia precisava dela, e Clara a reconhecia da mesma forma que reconhecia a própria respiração sem esforço consciente, sem precisar procurar. Havia terminado de recolher os pratos do aperitivo e estava voltando para a copa quando a frequência ativou e ela virou para o salão sem saber exatamente por quê. Viu a filha de costas, no centro de um pequeno grupo de mulheres adultas, sozinha num círculo que ela não havia formado. Não correu. Atravessou o salão do jeito que havia aprendido, rápida, reta, sem perturbar nada ao redor. Chegou a tempo de ouvir o final. Filha da empregada. As palavras saindo da boca da mulher de vermelho, com o cuidado de quem as coloca num lugar específico. Sofia se virou quando sentiu a mão da mãe no ombro. Olhou para cima. Clara não estava olhando para ela, estava olhando para a mulher de vermelho com uma expressão que havia limpado qualquer outra coisa que pudesse haver nela. Isabela encontrou o olhar. Não desviou. Você deve ser a Clara, Isabela disse, com o mesmo tom bem educado de antes. Sua filha é um charme. Veio dar uma olhadinha na festa. Uma pausa milimétrica. Às vezes é difícil deixar as crianças sozinhas por muito tempo, né? Elas ficam curiosas. Fica à vontade de continuar a festa, Clara disse, num tom que não tinha calor nenhum. A gente não vai atrapalhar mais. Ela pôs a mão na mão de Sofia e deu meia volta. Foi um prazer conhecer, Isabela disse nas costas dela. Clara não respondeu. Havia aprendido há muito tempo que algumas respostas valem menos do que o silêncio que elas perturbam. Havia chegado a 3 passos da porta do corredor de serviço quando, por um impulso que ela mesma não conseguiu explicar depois, virou a cabeça. Isabela estava de costas para ela, já em conversa com as amigas, mas Vera Monteiro havia aparecido no vão da porta do corredor lateral de onde havia chegado
sem barulho de passos, e as duas mulheres estavam se olhando por cima da cabeça dos convidados. Não era o olhar de duas pessoas que acabaram de assistir à mesma cena. Era o olhar de duas pessoas que haviam assistido ao que esperavam assistir. Vera desviou os olhos primeiro. Voltou para o salão pela entrada principal como se não houvesse estado ali. Clara empurrou a porta do corredor de serviço, segurou a mão de Sofia e saiu. O corredor dos fundos era mais estreito e mais honesto que o resto da casa. Sem tapete, sem lustre, sem a ilusão de que o espaço havia sido pensado para alguém além de quem carregava caixas. Clara levou Sofia até o banco de madeira encostado na parede e agachou na frente da filha. Você tá bem? Tô. Sofia. Tô, mamãe. Clara olhou para os olhos da filha. Sofia era boa em ficar bem, havia aprendido cedo. Como filhos únicos de mães ocupadas aprendem que certos tipos de não bem eram inconvenientes para os dois. Mas havia um sinal que Clara reconhecia. O jeito que Sofia respirava quando estava segurando alguma coisa. O peito se movia um pouco mais devagar que o normal, como se ela estivesse regulando o ritmo com cuidado. O que aquela mulher falou para você? Ela elogiou meu vestido. Sofia. Sofia olhou para o próprio colo. Os dedos encontraram um medalhão de prata no pescoço, giraram-no uma vez. Ela disse que minha situação não precisava de escola de verdade. O corredor ficou quieto por um momento. Lá no salão, a música havia mudado para algo mais animado. Ela não sabia o que estava falando, Clara disse. Sabia ou não sabia, ela falou. Sofia levantou os olhos. Mamãe, eu tenho uma pergunta. Me fala. Elas olharam para mim daquele jeito, porque eu sou filha da senhora que trabalha aqui. Uma pausa. Ou porque eu não sei dançar de verdade. Clara abriu a boca. Fechou. Havia duas respostas para essa pergunta, e as duas eram verdadeiras, e nenhuma das duas era suficiente. Ela ficou olhando para a filha com a expressão de alguém que tropeçou numa pergunta que não estava esperando encontrar no corredor dos fundos de uma casa de família nos jardins. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? Sofia perguntou, não com mágoa, mas com a curiosidade genuína de quem está tentando entender o mapa do mundo. Sofia, porque se for só a primeira, eu não consigo mudar. Mas se for também a segunda, eu posso trabalhar nisso. Clara olhou para a filha por um segundo longo. Depois pôs a testa na testa dela, fechou os olhos por um instante e disse, bem baixo, você sabe dançar. Você é minha mãe. Você fala isso de qualquer jeito. Sim. Clara se afastou, olhou para ela de frente. E eu também fui bailarina. E eu reconheço quando alguém sabe dançar de verdade. Sofia considerou isso com aquela cara séria de 6 anos que tornava qualquer assunto em pauta de reunião. Tá bom, mas seus olhos foram para a porta no fim do corredor, aquela que dava para o lado do salão. O incidente começou com um soluço. Clara ouviu primeiro o burburinho que precede um acidente numa festa, aquele silêncio de 2 segundos seguido de um aumento súbito de vozes. Depois ouviu o choro, agudo e curto, de criança. E o apresentador anunciando, com aquela voz de rádio que não perde o tom nem em emergência. Pessoal, vamos dar um momento para nossa pequenininha se recuperar. A Letícia vai ficar bem, mas vamos segurar a apresentação por alguns minutos enquanto a mamãe cuida dela. Uma menina havia tropeçado no próprio vestido durante a entrada para o número solo. Havia machucado o joelho e estava recusando, com a firmeza de crianças que decidiram que já foi, sair da posição de choro ajoelhada no parquet envernizado. O número estava cancelado. Clara soube de tudo isso pelo barulho. Ainda estava processando quando percebeu que a mão que havia estado na dela não estava mais. Ela virou. O banco de madeira estava vazio. A porta no fundo do corredor estava se fechando devagar, como uma porta aberta com cuidado e deixada ir no próprio ritmo. Sofia. Não havia resposta porque não havia ninguém no corredor. Clara foi até a porta. Abriu. Entrou no corredor lateral que corria paralelo ao salão. Havia um vão ali, entre 2 colunas de decoração, que dava direto para a lateral do salão principal. Sofia estava do outro lado do vão, já dentro, não correndo, não se escondendo. Andando, com aquela postura que Clara havia tentado ensinar nos primeiros anos antes de perceber que não precisava a filha, havia simplesmente nascido andando desse jeito, o queixo paralelo ao chão e os ombros para baixo, sem esforço. Andando em direção ao centro do salão, onde o parquet envernizado estava vazio e o lustre maior da noite derramava luz em todas as direções. Sofia.
Clara disse num sussurro urgente que não chegou a ser ouvido. Sofia parou no centro do parquet. Havia 180, e 2 convidados nessa festa. Na segunda seguinte, pelo menos 80 deles olharam para a menina de tranças parada sozinha no meio do salão, com o vestido simples azul marinho e os pés descalços no parquet. Ela havia tirado os sapatinhos em algum momento que Clara não havia notado. Alguém perto da entrada disse: "O que é isso?" em voz baixa. A banda havia parado de tocar enquanto esperava o próximo número. Um dos músicos, o pianista, estava olhando para Sofia como todos os outros. Então, sem que ninguém tivesse pedido, ele colocou os dedos nas teclas e começou a tocar. Não o número ensaiado. Algo mais simples, mais lento. Uma valsa que Clara reconheceu sem conseguir nomear de imediato, aquele tipo de melodia que existe em todo lugar mas não pertence a nenhum lugar específico. Sofia fechou os olhos. Ficou de olhos fechados por 2 tempos. Clara contou involuntariamente, como se os tempos fossem dela também. 2 tempos no meio daquele salão cheio, com 80 pares de olhos, e o lustre e o parquet envernizado. 2 tempos em que ninguém falou nada, nem mesmo as crianças, como se todos soubessem que interromper aquilo seria um erro irreparável. Então Sofia começou a dançar. Clara pôs a mão na coluna entre as 2 colunas de decoração para não perder o equilíbrio. Não era a dança de uma criança de 6 anos, quer dizer, havia imperfeições. Havia momentos onde o braço esquerdo não acompanhava o direito com precisão suficiente. Havia um giro que terminou meio grau fora do eixo. Mas havia também o que não se ensina em nenhuma academia dos jardins, por mais cara que seja. Havia dentro uma menina de 6 anos que havia passado a vida toda olhando pelo vidro e guardando o que via, e agora estava colocando tudo no único idioma que entendia completamente. Os 80 pares de olhos viraram 150. Clara não percebeu que estava chorando até sentir o frio no queixo. Não era tristeza, era a mistura específica de reconhecer a filha e ao mesmo tempo ver alguém que ela não conhecia completamente. Alguém que havia crescido em silêncio num espaço que Clara nem sabia que existia dentro dela. Sofia fez um giro longo, os braços abrindo, a saia rodando e então parou. Ficou parada, os braços abertos, e fez um movimento. O pulso direito girou para dentro, depois para fora, numa curva que não era parte da valsa, que não era parte de nenhuma coreografia que Clara havia ensinado, que não era parte de nenhuma escola ou estilo que uma criança de 6 anos deveria saber. Era um movimento específico, pessoal, o tipo de coisa que alguém desenvolve com anos de dança e guarda como assinatura a curva exata do pulso num ângulo de 45 graus antes de recolher o braço para o peito. Clara conhecia esse movimento. O sangue no rosto dela foi embora de uma vez. Diego fazia aquilo. Diego havia feito aquilo na cozinha do apartamento deles em Santos, enquanto ensinava Clara a dançar forró. Havia feito no jardim na tarde do casamento. Havia feito nas últimas fotos que existiam dele um homem de 28 anos que não sabia que seriam as últimas. Sofia nunca havia visto essas fotos em movimento. As fotos no medalhão eram paradas. Sofia não tinha como ter visto, mas o corpo de Sofia havia guardado o que os olhos não podiam ter visto. Clara não conseguiu pensar em mais nada naquele momento, porque o salão explodiu em palmas. Não as palmas educadas de gala de fundação. Palmas de verdade, com volume e calor, o tipo que aparece quando algo inesperado ultrapassa o roteiro e as pessoas esquecem por um segundo onde estão. Sofia baixou os braços devagarinho e ficou parada no centro do parquet, com aquela expressão de quem não entende direito porque as pessoas estão fazendo barulho, mas está tentando processar a situação. Clara procurou a filha com os olhos primeiro. Depois, sem querer, procurou o salão. Encontrou Eduardo Monteiro. Ele estava parado perto da segunda coluna da entrada, o copo d'água na mão que havia esquecido de tomar, o rosto branco como se alguém tivesse apagado todas as cores nele de uma vez. Não estava olhando para Sofia, estava olhando para o lugar onde Sofia havia feito o movimento do pulso, olhando para o ar, para o gesto que já não existia mais, mas que havia deixado um rastro que só ele parecia estar lendo. Então ele ergueu os olhos e encontrou os de Clara. E Clara soube naquele segundo que a noite havia mudado de forma irreversível. Eduardo Monteiro não havia sido um menino de muita paciência, e a idade havia corrigido isso parcialmente, mas não inteiramente. Ainda não era do tipo que rodeava quando havia uma pergunta para fazer o que Vera achava grosseiro e os colegas de trabalho achavam eficiente. Ele cruzou o salão em linha reta. Sofia ainda estava no centro do parquet quando ele chegou. As palmas estavam diminuindo.
Alguns convidados voltavam às conversas. Um dos seguranças se aproximava com aquela expressão de quem não sabia exatamente qual protocolo aplicar para isso. Eduardo chegou antes do segurança. Agachou no parquet, que era uma coisa que ele fazia com o paletó, e tudo sem pensar no preço da roupa, e ficou na altura dos olhos de Sofia. Oi, ele disse. Sofia o encarou. Oi. Como é seu nome? Sofia. Sofia. Eduardo repetiu sem inflexão, só registrando. Você sabe que dançou muito bem? Eu sei. Sofia disse isso sem arrogância, só como informação. Mas a menina que caiu ia dançar melhor. Ela tinha sapatilha de verdade. Eduardo olhou para os pés descalços de Sofia no parquet, para os tornozelos virados para dentro da forma de quem cresceu fazendo exercícios de dança sem saber que estava fazendo. Depois olhou para o pescoço dela, para o medalhão. Ficou olhando por tempo suficiente para que Sofia percebesse e puxasse o cordão para dentro do vestido com 2 dedos, instintivamente, como a mãe havia ensinado. Eduardo. A voz de Vera veio de atrás dele, calma como sempre era quando havia algo que ela não queria que fosse notado. Os Drummond estão esperando você para falar sobre a renovação do patrocínio. Eduardo não se levantou. Vai demorar muito? Não vai, se você for agora. Ele ficou agachado por mais um segundo. Olhou de volta para Sofia. A menina o observava com aquele jeito de processar as pessoas, e havia algo nos olhos dela que Eduardo não conseguia nomear direito, porque o nome era perturbador demais para formar no meio de um salão de gala. Sua mamãe está aqui? Ele perguntou. Tá. Sofia apontou para o vão entre as colunas, onde Clara havia sumido quando o salão começou a aplaudir. Ali. Eduardo se levantou. Vera estava ao lado dele, a mão levíssima no cotovelo dele, aquele gesto que ela usava há 30 anos que era a versão física de vamos embora daqui. Os Drummond, ela disse de novo. 1 minuto, mãe. Eduardo, 1 minuto. Vera fechou os lábios numa linha. Eduardo foi em direção ao vão entre as colunas. Clara estava no corredor lateral com a bandeja vazia que havia pego do aparador sem saber por que as mãos precisavam de alguma coisa para segurar. Ela ouviu os passos antes de ver a pessoa, e quando viu ficou um segundo imóvel com a bandeja na frente do peito. Posso falar com você? Eduardo perguntou. Não era uma pergunta de patrão, era uma pergunta de pessoa. Eu preciso buscar minha filha primeiro. Sofia tá com a Márcia, a senhora de cabelo branco. Ela tá bem. Uma pausa. 5 minutos. Clara olhou para ele, para o rosto que ela havia aprendido em 4 meses de distância, mas nunca de perto. Eduardo passava pela casa, cumprimentava os funcionários pelo nome, eventualmente parava para perguntar como as coisas estavam com uma sinceridade que desconcertava um pouco, porque não era o padrão. Ela havia classificado isso como personalidade e havia parado de pensar a respeito. Agora ele estava a 2 metros dela, de paletó azul marinho com a gravata afrouxada, e havia uma expressão no rosto dele que Clara não queria ter que interpretar. 5 minutos, ela disse, e adicionou, mas tem uma coisa que eu preciso que o senhor entenda antes. Oque, que seja onde for que essa conversa vai, não vai mudar nada sobre Sofia. Eduardo ficou quieto por um segundo. Depois disse, tá bem. O escritório de Vera ficava no 2º andar, com vista para os jardins internos e uma fechadura que ela havia mandado instalar quando Eduardo tinha 16 anos e entrava sem bater. Eduardo entrou sem bater. Clara entrou atrás dele. Era uma sala de trabalho de verdade, não a sala de apresentação que alguns cômodos da casa eram. Havia papéis reais sobre a mesa, um arquivo aberto, uma xícara de café pela metade que alguém havia esquecido. Eduardo não foi até a mesa. Ficou de pé perto da janela, virado para Clara, e disse sem preâmbulo, o medalhão. A foto que estava dentro. Quem é? Clara ficou parada perto da porta. Eu preciso que você me responda. Não era ameaça. Era quase um pedido, o que era mais difícil de lidar do que uma ameaça. Porque eu acho que eu sei. E se eu sei, então eu não entendo por que estou sabendo agora, nessa noite, desse jeito. Clara olhou para a janela. Para os jardins lá embaixo que ela havia varrido folha por folha em 4 meses de trabalho. O nome dele era Diego, ela disse. O ar no escritório foi embora de um jeito que Clara não soube descrever depois, como quando a pressão muda antes de uma tempestade e você sente no ouvido antes de entender o que está sentindo. Diego Monteiro, ela disse. Meu marido. Ele morreu faz 3 anos e meio. Eduardo estava de frente para a luz dos jardins,
E Clara viu com clareza o momento em que as peças fecharam nele não como surpresa, porque ele já havia suspeitado, mas como uma dor que foi confirmada antes que pudesse ser negada. Sofia é filha dele, Eduardo disse. Não era pergunta. E... Eduardo colocou o copo d'água que ainda estava na mão no aparador perto da janela, devagar, como se precisasse do tempo que aquele gesto levava. Depois ficou com as mãos nos bolsos e olhou para Clara com um olhar que havia perdido todo o protocolo de patrão. Por que eu não sabia que ele tinha uma filha? Porque eu não sabia se vocês iam querer saber. A frase foi mais honesta do que Clara havia planejado. Eduardo ficou quieto, esperando mais. Então ela respirou e deu mais. Diego e eu nos casamos em Santos 2 meses antes de ele morrer. Registro civil, 2 testemunhas, minha mãe e uma amiga minha. Sem família Monteiro por quê? Clara parou, escolheu as próximas palavras com cuidado, porque ele havia tentado avisar a família e não havia recebido resposta. Avisar a família, que ia se casar, que estava esperando um filho. Eduardo ficou muito quieto. Eu escrevi 2 cartas depois que ele morreu. Clara continuou. Mandei no endereço que ele havia deixado. Tentei ligar para um número que ele tinha anotado numa agenda velha. Nunca tive resposta. Uma pausa. Depois Sofia nasceu e eu decidi que se vocês não haviam respondido antes, não era porque não sabiam. Era porque não queriam saber. Eu não recebi nada, Eduardo disse. Sua voz havia ficado diferente, mais baixa, mas não mais suave, mais parecida com madeira que acabou de rachar de dentro. Nenhuma carta, nenhuma ligação. Uma pausa longa. Diego era meu primo. A gente cresceu junto aqui nessa casa. Quando ele saiu Eduardo olhou para o carpete. Eu devia ter ido atrás. Eu sabia disso na época e não fui. Clara ficou olhando para ele. Não havia o que dizer que não ficasse pequeno perto do tamanho do que ele havia acabado de admitir. Ela tem o gesto dele, Eduardo disse, quase para si mesmo, aquele do pulso. Era da nossa avó paterna, ela dançou quando jovem e só ensinou para Diego. Nunca ensinou para mais ninguém. Um som breve, que não era exatamente um riso. Diego fazia aquilo toda vez que estava ouvindo música. Às vezes sem perceber. Eu ficava com raiva porque eu achava afetado, e ele dizia que eu não entendia nada. Clara olhou para as próprias mãos. Sofia nunca viu ele fazendo isso. Ele morreu antes de ela nascer. O escritório ficou silencioso por um tempo que Clara não conseguiu medir. Então a porta abriu. Vera entrou sem bater, o que era a prerrogativa dela em sua própria casa. Fechou a porta atrás de si. Estava com uma pasta de documentos na mão esquerda, e sua expressão havia mudado do modo salão para algo mais próximo do modo trabalho. Eduardo. Ela nem olhou para Clara. Eu precisava que essa conversa acontecesse de uma forma mais controlada. Me fala. Eduardo não se moveu da janela. Você sabia? Sabia o quê? Mãe. Vera pôs a pasta sobre a mesa sem pressa. Eu soube da existência de Sofia há 6 meses. Um investigador que eu havia contratado para assuntos relacionados ao espólio do Diego identificou o registro de nascimento. O nome da mãe consta. O nome do pai consta. Ela abriu a pasta. Contratei a Clara 4 meses atrás após verificar que as informações eram procedentes. Clara sentiu as paredes do escritório recuarem um passo. Você me contratou sabendo quem eu era, ela disse. Não era pergunta. Eu quis ter certeza antes de tomar qualquer decisão. Vera passou os olhos pelos documentos com a eficiência de quem foi revisá-los recentemente. O que estou prestes a tomar? Eduardo se moveu da janela. O que tem nessa pasta? Documentação suficiente para dar entrada num pedido de guarda, compartilhada ou exclusiva, dependendo do que o juiz entender sobre as condições atuais de criação da criança. Vera olhou pela primeira vez para Clara, com o tipo de atenção que Clara havia esperado 4 meses para receber. Você mora num apartamento de 2 quartos em Pinheiros. Você ganha o salário de doméstica. Sofia não está inscrita em nenhuma escola de dança. Não tem plano de saúde próprio, não tem... Ela tem mãe. A voz de Clara saiu com uma calma que não combinava com o ritmo do próprio coração. Ela tem mãe que trabalha, que aparece em tudo o que importa, que lê com ela antes de dormir, que... Clara parou antes que a voz falhasse. Que está aqui. Isso é muito bonito, Vera disse. Com um tom que não tinha crueldade, tinha algo pior que crueldade, tinha descaso com a categoria do que Clara havia descrito. E continua sendo insuficiente para uma Monteiro. Ela não é uma Monteiro. Ela é minha filha. Ela é as 2 coisas. Vera fechou a pasta.
e esse tipo de decisão não é tomado pela parte com menos recursos. Eduardo estava no centro do escritório, entre as duas mulheres, com uma expressão que Clara havia visto uma vez no rosto do próprio Diego numa tarde em Santos, quando Diego havia percebido que havia uma escolha à sua frente e que qualquer opção que escolhesse ia custar alguma coisa a alguém. Diego havia ficado em silêncio por 20 minutos naquela tarde antes de falar. Eduardo não disse nada. Clara olhou para ele, para as mãos que havia enfiado nos bolsos, para os ombros de alguém que não estava pronto para falar. Ela pegou Sofia na mente uma imagem específica, Sofia com o nariz no vidro, Sofia de olhos fechados no centro do parquet, antes de começar a dançar. Aquela menina que havia perguntado se era por causa de quem ela era, ou por causa do que não sabia fazer ainda. "Onde está minha filha?" ela perguntou, com uma voz que não era mais do tamanho do escritório. "No salão, com a Márcia." Vera disse. "Ela está bem. Eu vou buscar ela." Clara Eduardo disse. Ela saiu antes que ele terminasse. Márcia Aguiar havia tentado se casar 3 vezes. Havia desistido nas 3 e havia desenvolvido ao longo de 61 anos um sensor muito preciso para o momento em que uma situação escapa do controle das pessoas que achavam que a estavam controlando. Ela estava sentada numa das poltronas do canto do salão com Sofia no colo. A menina havia aceitado isso com a placidez de quem está cansada demais para negociar, quando Clara apareceu na entrada. Márcia se levantou. Sofia deslizou do colo para o chão com cuidado, encontrou os sapatinhos que alguém havia deixado no tapete perto da poltrona e foi em direção à mãe sem que ninguém precisasse dizer nada. Clara a pegou no colo assim que chegou ao alcance e ficou com ela apertada no peito por um momento que durou o que precisava durar. "Obrigada", Clara disse para Márcia. Márcia olhou para ela, para o rosto que estava com calma, mas tinha qualquer coisa nos olhos que não era calma. "Cuide-se", disse apenas, e foi embora pelo salão. Clara segurou Sofia no colo e foi para o corredor de serviço. Tinha a mochila da filha, tinha o avental, tinha os documentos que sempre carregava na carteira. Tinha a intenção muito específica de pegar as coisas do armário dos funcionários e sair pela porta de serviço antes que alguém a encontrasse de novo. Havia chegado ao final do corredor quando ouviu os passos atrás dela. "Clara, Eduardo." Ela não parou. "Clara, me espera. Eu ouvi o que a senhora Vera disse." Clara continuou andando. "E eu ouvi o que o senhor não disse. Eu sei o que isso significa. Você não sabe." Os passos aceleraram, porque eu não disse ainda. Clara parou. Ficou de costas para ele. Sofia no colo, a mochila no ombro. Sofia estava olhando por cima do ombro da mãe com aqueles olhos grandes que não perdiam nada. "O que o senhor quer dizer?" Clara disse, sem virar. "Que eu preciso de 5 minutos mais. E que desta vez eu quero que você fique porque escolhe ficar, não porque eu peço." Sofia olhou de Clara para Eduardo, de Eduardo de volta para Clara. "Mamãe", ela disse baixinho, "o moço parece com a foto do medalhão." O corredor ficou quieto de uma forma que não era o silêncio comum. Clara virou devagar. Eduardo olhou para Sofia, para o medalhão que havia voltado a aparecer fora do vestido, para a pequena foto dentro do oval de prata. Olhou por um tempo que tinha peso. Depois olhou para Clara. "Tem mais gente que precisa entrar nessa conversa." Ele disse, "Cena A." A sala de jantar menor da Casa Monteiro tinha uma mesa para 12 pessoas, e nessa noite estava com 4. Eduardo, Vera, Isabela e Clara sentada no canto mais distante da porta com Sofia no colo. Isabela havia sido chamada por Eduardo com uma mensagem de texto. Ela havia chegado com o sorriso que usava quando não sabia o que estava vindo, mas queria parecer que sim. O sorriso havia durado até ver Clara na sala, depois havia durado mesmo assim porque Isabela era profissional. "Eduardo, que clima é esse?" ela disse, pousando a clutch na mesa com leveza calculada. "Senta, Isabela, eu prefiro de pé, obrigada." "Senta." Não era raiva. Era a voz de quem tomou uma decisão e está comunicando, não negociando. Isabela sentou. Eduardo olhou para Vera. "Você reteve correspondência para mim que era do Diego? Eu gerenciei o espólio de acordo com o testamento e com os interesses da família." "Isso não foi o que eu perguntei." Eduardo pôs as mãos sobre a mesa. "Diego me escreveu uma carta. Eu sei porque Clara tem uma cópia que ele deixou com ela. Eu nunca recebi a original." Vera não respondeu de imediato. Era o tipo de silêncio que durava exatamente o tempo de calcular o custo de cada opção disponível. "A carta continha informações que eu precisei avaliar antes de...
Você interceptou a correspondência do meu primo para mim. Eu protegi. O quê? Eduardo ficou de pé. Não gritou. A voz ficou mais baixa, o que era na verdade mais difícil de lidar do que gritar. O que exatamente você protegeu, mãe? Me fala, porque eu tô tentando entender de verdade. Vera endireitou as costas com a postura que havia durado 63 anos. Eu protegi o nome da família de uma ligação que Diego havia feito sem consultar ninguém. Um casamento apressado, uma gravidez não planejada, uma mulher que ninguém conhecia, porque ninguém deu a chance de conhecer. Eduardo. Isabela pôs a mão no braço dele com uma suavidade cronometrada. Eu entendo que você está em choque, mas sua mãe tomou decisões difíceis numa situação difícil. Não é justo, Isabela. Eduardo olhou para a mão dela no braço. Ela retirou a mão. Como você sabia que a Clara era mãe de uma criança do Diego? 1 milissegundo. Imperceptível para quem não estava procurando. Você me contou. Não contei. Eduardo a encarou. Eu soube dessa informação há 40 minutos, naquele escritório ali em cima. Você sabia desde antes da festa que a filha da Clara era filha do Diego. Por isso você foi lá falar com ela. Eu fui lá porque uma criança estava sozinha num salão e eu... Isabela. Eduardo falou o nome pela terceira vez com um espaçamento que fazia cada sílaba significar alguma coisa diferente. Eu te conheço há 4 anos. Isabela ficou quieta por 1 segundo. Então, numa decisão que Clara viu acontecer em tempo real, a decisão de mudar de estratégia, ela soltou um suspiro e olhou para as próprias mãos sobre a mesa. Sua mãe me contou há 3 semanas, ela disse, que havia encontrado a criança, que tinha um plano, que precisava de tempo para organizar a documentação antes de agir. Ela me pediu discrição. Uma pausa. Eu devia ter te contado. Eu sei, mas eu também sabia que se você soubesse ia cortar qualquer processo no meio. Processo. Eduardo repetiu. O pedido de guarda. Isabela ergueu os olhos. Eduardo, pensa comigo. Uma criança Monteiro sendo criada sem escola particular, sem o quê? Clara disse. Isabela olhou para ela como se tivesse esquecido que ela estava na sala. Clara não havia levantado a voz. Tinha Sofia no colo, a mão da filha segurada na dela, e havia algo no rosto dela que Isabela processou e optou por não continuar processando. Ela é criada com amor, Clara disse. E com o que eu tenho, e com o que eu trabalho para ter. Isso não é pouco. Ninguém disse que é pouco. A senhora disse, há 1 hora, naquele escritório. Clara olhou para Vera. A senhora disse que era insuficiente. Vera encontrou o olhar. Eu disse o que acredito, e eu tô dizendo o que é verdade. Clara respirou uma vez. Sofia tem 6 anos e dançou num salão cheio de adultos hoje sem que ninguém mandasse. Ela fez isso porque ela tem confiança. Ela tem confiança porque alguém passou os últimos 6 anos construindo isso com ela, tijolo por tijolo, sem dinheiro de família e sem rede de proteção. Uma pausa. Se a senhora quer discutir o que é suficiente para criar uma criança, eu fico o tempo que for necessário. Vera olhou para Clara por 1 segundo que tinha um peso diferente dos outros. Depois olhou para Eduardo. Você vai tomar o lado dela, Vera disse. Não era uma pergunta. Eu vou tomar o lado certo, Eduardo respondeu. O que devia ter feito com o Diego também. Vera fechou os lábios. Isabela, que havia ficado quieta nos últimos 2 minutos, calculando angulações, tentou uma última abordagem. Eduardo, isso vai ter implicações jurídicas para a família se você... Isabela. Eduardo pegou o paletó do encosto da cadeira. A gente vai conversar sobre outras implicações mais tarde. Agora eu preciso que você vá embora. Com licença? Por favor. Disse por favor com o tom de quem não está pedindo. O silêncio na sala durou enquanto Isabela avaliou suas opções, encontrou-as insatisfatórias, pegou a clutch da mesa e saiu sem dizer nada mais. A porta fechou com uma precisão que era em si mesma um comentário. Vera ficou sentada. Eduardo ficou de pé. E entre eles havia uma conversa que não era daquela noite, era de anos atrás. Talvez a conversa que deveriam ter tido quando Diego ainda estava vivo para fazer parte dela. Eu errei, Vera disse. 3 palavras em 63 anos de não dizê-las. Com o Diego. Eu sabia que havia errado e eu não. Ela parou, olhou para Sofia, que havia adormecido no colo de Clara durante os últimos minutos, a cabeça no ombro da mãe, o medalhão visível no pescoço. Ela tem os olhos do Diego? Tem, Clara disse.
Vera ficou olhando para a neta por um momento que ninguém interrompeu. Então disse, com uma voz que havia perdido metade da formalidade: os documentos foram enviados para o advogado antes de meia-noite. Cena B. O telefone de Vera tocou às 11h42. Ela atendeu, ouviu por um minuto, desligou e ficou com o aparelho na mesa antes de dizer: o Rodrigo confirmou o envio. O processo está protocolado. Clara ouviu isso e ficou imóvel por um segundo. Depois começou a se levantar com Sofia no colo, com a mochila que havia pousado no chão perto da cadeira, com os movimentos de alguém que tomou uma decisão antes de terminar de pensar. Eu vou embora, ela disse. Clara Eduardo começou. Agora. Ela pôs Sofia no ombro, a menina que não havia acordado com o barulho da cadeira, e caminhou para a porta. Eduardo foi até a porta antes dela. Não bloqueou. Ficou no vão, de lado, como alguém que está disponível para conversar e não como alguém que está impedindo. Era uma diferença pequena e muito grande ao mesmo tempo. Se você sair agora, ele disse, em voz baixa para não acordar Sofia, você sai sem saber o que eu vou fazer. Eu sei o que você não fez. Clara parou a 1 metro dele. Não disse nada lá em cima quando sua mãe abriu a pasta. Não disse nada quando ela explicou o plano. Não disse nada quando eu estava processando. O Diego também processava as coisas em silêncio. A voz de Clara saiu mais afiada do que ela havia planejado, e às vezes o silêncio era uma resposta. Eduardo ficou quieto, não como defesa, como alguém que acabou de ser atingido por algo verdadeiro e está decidindo se nega ou fica com ele. Você tem razão, ele disse. Eu devia ter falado mais cedo. Isso é verdade. Uma pausa. E também é verdade que eu não vou assinar nada que retire Sofia de você. Se você me der 5 minutos, eu digo isso de um jeito que você possa acreditar. Clara olhou para ele. Para os olhos que eram parecidos com os do Diego, mas não eram o Diego, tinha um jeito de olhar que ficava um pouco oblíquo quando estava com raiva. Eduardo ficava mais direto, coisas que só aparecem quando você conhece os dois. 5 minutos, ela disse. Eduardo saiu da porta. Clara passou por ele para o corredor. Cena. Sei. O corredor que dava para o jardim interno tinha um banco comprido de madeira encostado na parede, o tipo de banco que existe para esperar e que, portanto, havia visto muita coisa. Clara pôs Sofia deitada no banco, enrolada no paletó que Eduardo havia tirado e estendido antes que ela precisasse pedir. A menina continuou dormindo. Ficaram de pé perto do banco, Clara um pouco mais perto de Sofia, Eduardo um pouco mais próximo da janela que dava para os jardins, onde a luz lá fora estava começando a mudar, sem que ninguém na festa houvesse percebido que eram quase 1h da manhã. Eu vou ligar para o Rodrigo agora, Eduardo disse. Ele é o advogado da família. Eu vou informar que me oponho formalmente ao processo de guarda como familiar direto de Sofia. Com isso, o processo não segue da forma que minha mãe planejou. Uma pausa. Amanhã cedo eu quero sentar com você e entender o que você precisa, não o que minha mãe acha que Sofia precisa. O que você precisa para que a gente possa falar de algum tipo de presença. Não de guarda, de presença. Presença, Clara repetiu. Eu perdi o Diego porque fiquei quieto quando devia ter falado. Eduardo olhou para Sofia no banco, para as tranças meio desfeitas, para o medalhão que havia saído para fora do vestido de novo enquanto a menina dormia. Não vou perder a Sofia do mesmo jeito, mas o jeito como isso acontece, o ritmo, os limites, é com você que eu converso. Não é sobre o que eu quero. Clara ficou olhando para ele por um momento. O que você quer em troca? A pergunta não o surpreendeu, era uma pergunta razoável. A pergunta que qualquer pessoa razoável faria nessa posição. Nada que você não queira dar. Uma pausa. E talvez, se um dia você achar que é possível, uma chance de provar que eu não sou tudo que o meu silêncio lá em cima pareceu ser. Clara olhou para a janela. Lá fora, os jardins da mansão Monteiro estavam começando a receber os primeiros sinais do amanhecer, aquela luz cinza que não é dia nem noite, e existe por talvez 20 minutos antes de o sol decidir o que vai ser. Havia 4 meses que ela varredia aqueles jardins e nunca havia parado para ver esse horário. Você sabe, ela disse, que o Diego tentou me ensinar a falar português mais bonito. Eduardo levantou as sobrancelhas levemente. Ele dizia que eu falava certo, mas que eu não falava bonito, que tinha uma diferença. Clara continuou olhando para o jardim. Eu nunca entendi o que ele queria dizer. Ele dizia que um dia eu ia entender. E entendeu? Não sei ainda. Uma pausa. Mas eu acho que ele queria dizer que tem coisas que a gente só aprende com o tempo.
Eduardo não respondeu, mas ficou onde estava, encostado na parede perto da janela, e o silêncio que havia entre os dois não era o silêncio de antes, não era o silêncio do corredor de serviço nem do escritório de Vera. Era um silêncio diferente. O tipo que existe entre pessoas que ainda não resolveram nada, mas que pelo menos estão no mesmo corredor. Clara não foi embora. Sofia acordou às 6h15 da manhã, com a luz entrando pela janela do corredor e batendo exatamente nos olhos dela, porque a luz do amanhecer não tem etiqueta social. Ficou deitada por um segundo, piscando, processando o paletó que não era dela, e o banco de madeira que não era a cama dela, e o cheiro que não era o apartamento em Pinheiros. Sentou. Sua mãe estava na outra ponta do banco, encostada na parede, dormindo com o queixo levemente inclinado para o lado do jeito que Sofia conhecia de todos os fins de semana em que a mãe adormecia lendo. No chão, encostado na parede abaixo da janela, havia um homem de terno azul marinho sem paletó, de pernas cruzadas, que estava acordado. Tinha o celular na mão e assistia a alguma coisa com um fone de ouvido só em um ouvido. Quando sentiu que Sofia havia sentado, tirou o fone. Sofia o encarou. Ele encarou de volta. Na tela do celular, que ele havia girado levemente para ela pudesse ver se quisesse, havia uma filmagem tremida de um salão de gala, uma menina de tranças e vestido azul marinho dançando sozinha no parquet envernizado. Alguém havia filmado. Alguém havia mandado para ele. É você, ele disse, em voz baixa para não acordar Clara. É eu, Sofia confirmou. Ficaram os dois olhando para a tela por um momento. Quem filmou? Ela perguntou. A Márcia. Ela mandou para mim mais tarde. Sofia inclinou a cabeça, avaliando o vídeo. Meu braço esquerdo estava atrasado no segundo giro. Eu não percebi. Porque você não é bailarino. Ela disse isso sem ofensa, só como fato classificado. Depois olhou para ele de frente, com aquela avaliação séria que havia herdado de algum lugar que não era clara. Você é de onde? Dessa casa. Cresci aqui. Ah! Sofia puxou o medalhão para fora do vestido. Olhou para ele. Olhou para Eduardo. Olhou de volta para o medalhão. Você parece com ele, ela disse. Eduardo ficou quieto, com o papai do céu. Sofia mostrou o medalhão aberto para ele, a fotografia pequena do homem jovem sorrindo para alguém fora do enquadramento. Os olhos são parecidos. E o jeito que você fica com a mão no bolso. Ela o estudou por mais um segundo. Você conhecia ele? Conhecia. Eduardo disse isso com uma voz que havia ficado diferente, mais densa em algum lugar que não era a garganta. Era meu primo. A gente cresceu junto. Sofia processou. Então você é da família do papai do céu. Su. Mais processamento. Os olhos foram para a mãe dormindo, depois de volta para Eduardo. Mamãe disse que a família do papai do céu morava numa casa grande. Essa aqui... Ah... Sofia olhou ao redor do corredor com o interesse de quem está atualizando um mapa mental. Depois olhou para Eduardo de novo com uma pergunta que havia ficado evidente nos olhos antes de sair pela boca. Você é o papai do céu de reserva? Eduardo ficou olhando para ela por um segundo. Para os olhos grandes que eram do Diego, para as tranças meio desfeitas, para o medalhão que a menina segurava nas duas mãos como se precisasse tê-lo perto. Não respondeu imediatamente. Não era o tipo de pergunta que merecia uma resposta imediata, mas seus olhos foram para Clara, que havia acordado no outro lado do banco com o barulho das vozes, que estava olhando para ele por cima da cabeça de Sofia, com aquela expressão de quem não sabe ainda o que o outro vai dizer, mas está pronta para o que vier. Eduardo olhou de volta para Sofia. A gente pode conversar sobre isso? Ele disse. Com a sua mamãe, os três juntos? Sofia considerou. Tá bom. Uma pausa. Mas primeiro eu preciso de banheiro. Eduardo apontou o corredor. Segunda porta à esquerda. Sofia deslizou do banco, os sapatinhos na mão porque havia dormido sem eles, e foi pelo corredor com aquele andar de quem conhece o próprio peso no chão. Desapareceu pela segunda porta à esquerda. O corredor ficou quieto. Clara olhou para Eduardo. Eduardo olhou para Clara. Lá fora pelos jardins internos da mansão Monteiro, a luz do amanhecer havia decidido o que queria ser não mais aquela coisa cinza e indecisa de antes, mas sol de verdade, entrando pelas janelas do corredor e pousando no banco de madeira com a leveza específica das manhãs de São Paulo, antes de a cidade acordar completamente. Papai do céu de reserva, Clara disse. A voz havia saído menor do que ela planejava. Havia alguma coisa nela, não tristeza, não exatamente alegria,
A mistura específica dos dois quando existem ao mesmo tempo sem se cancelar. Eduardo olhou para ela. Então, pela primeira vez em toda aquela noite longa, com o paletó no banco e os jardins lá fora e o barulho distante de São Paulo começando a acordar, ele sorriu. Não o sorriso de salão de gala, um sorriso de verdade, aquele que aparece quando a pessoa não está mais tentando controlar o que o rosto faz. Papai do céu de reserva, ele repetiu, testando o peso da frase. Não é o pior começo. Clara olhou para o jardim, para a luz que havia chegado sem avisar, como toda luz boa faz. Não disse nada, mas também não foi embora. E quando Sofia voltou do banheiro com os sapatinhos nos pés e o medalhão oscilando no pescoço, encontrou os dois ainda no mesmo corredor, ainda no mesmo banco, com um espaço entre eles que era menor do que havia sido na hora que ela saiu. Ela não comentou. Com 6 anos e 4 meses, Sofia Souza Monteiro sabia que algumas coisas crescem melhor quando a gente não fica medindo o tempo todo.